Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Eu sempre peço muito a Deus, de cada vídeo, que Deus venha abençoar cada vez mais, né? Como diz a palavra, abençoareis e sereis abençoados. Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da palavra de Deus. Deus abençoe a todos que estão interagindo com o nosso canal, na plataforma do TikTok e do YouTube. Deus abençoe vocês que estão interagindo, que estão comentando, que estão compartilhando, para que essa reflexão não fique, ou essa reflexão, esse momento de aprendizado não fique só entre nós aqui, mas que venha alcançar mais pessoas, tá bom? Deus abençoe mesmo. E com certeza, hoje Deus vai falar conosco através da sua palavra, né? Porque Deus fala através da palavra dele. É através da palavra que a gente consegue se aproximar a Deus. E o tema que nós temos hoje é esse aqui. Quando a tradição toma o lugar da palavra, né? Não seja escravo de tradições, volte para a palavra. Então, o Senhor fala através da sua palavra, ok? Então vamos lá, pessoal. Existe algo perigoso acontecendo quando aquilo que Deus nunca ordenou passa a ser tratado como mandamento divino. O problema não é apenas ter tradições, o problema começa quando a tradição ganha autoridade que pertence exclusivamente à palavra de Deus. Esse que é o problema. E lá em Marcos, que é o nosso texto base, vamos lá para o livro de Marcos. Marcos capítulo 7, do versículo 6 ao 13, principalmente pegando o 13 aqui, olha só que interessante que diz versículo 13 de Marcos capítulo 7. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, em muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Então vamos ver, vamos lá, primeiro ponto. Quando a tradição humana recebe o lugar da palavra. Jesus foi extremamente duro com os religiosos da sua época. Eles conheciam as escrituras, mas haviam criado regras e tradições que na prática anulavam aquilo que Deus havia ordenado. Ali no versículo 8, por exemplo. Diz assim, ó. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. A palavra grega no original aqui é paradoxis, significa tradição, aquilo que é transmitido. Tradição por si só não é necessariamente pecado, algo errado aos olhos de Deus. O problema é quando uma tradição humana passa a ser apresentada como se fosse um mandamento de Deus. Trazendo para nós aqui, precisamos perguntar diante de cada regra religiosa: onde é que está isso na palavra? E olha, eu vou dizer para você, seja onde você for, se reunir, celebrar, seja qual instituição que você for, como é que eu vou dizer isso aqui sem dizer? Quando você vê algo e você vê que não tem na palavra de Deus, e se perguntar sobre isso, esteja atento. Esteja atento. Porque nós temos que tomar cuidado, porque o que é exegese? É você buscar a centralidade do texto, analisando o contexto, as variáveis e tudo mais ali, para entender do que um versículo está falando. Então, texto fora de contexto é pretexto, principalmente para heresia. E se você puxar ali e ver que aquilo não bate, só lê a palavra, normal, lê fielmente a palavra, e não bater, aí você está diante de uma exegese. O que é uma exegese? Eu querer colocar no texto aquilo que eu quero que o texto fale, e não tirar dele aquilo que ele está falando. Porque tem muita coisa fora de contexto, né? E acontecer de você contestar isso, fique atento.
você pode acabar descobrindo que aquilo ali não tem respaldo bíblico, né? Aplicando dessa forma, precisamos perguntar diante de cada regra, onde está isso na palavra? Se a resposta for, nosso templo, na nossa denominação sempre fez assim, isso não é fundamento bíblico. Se a resposta for, nosso líder determinou, isso também não é fundamento bíblico. A pergunta correta é, onde a Escritura ensina isso? Essa é a grande pergunta. Segundo ponto, existem regras dentro de templos que não são doutrinas bíblicas. Aí aqui precisamos ter um equilíbrio. Algumas práticas podem ser legítimas como organização local, mas não podem ser transformadas em pecado ou mandamento universal sem base bíblica. Por exemplo, determinar que Deus só está presente dentro daquele templo específico. Ensinar que quem não frequenta determinado templo está necessariamente afastado de Deus. Transformar cargos, títulos ou posições humanas em sinais de superioridade espiritual. Que aquela pessoa cuida daquilo, ela é superior espiritualmente falando. Estabelecer vestimentas específicas como condição de salvação ou santidade, quando a Bíblia não estabelece aquela regra. Isso pega principalmente em usos e costumes. Ensinar que determinadas práticas administrativas ou litúrgicas são obrigatórias para todos os cristãos simplesmente porque a denominação estabeleceu. Colocar a lealdade à instituição acima da fidelidade à palavra. Tem pessoa que ela idolatra a placa da sua instituição. É só aqui que Deus age. Aqui que Deus age. Tratar a saída de uma pessoa daquela instituição como se ela tivesse necessariamente abandonado Deus. E há aí denominações que eu já vi relatos de pessoas que chegaram a se matar, tiraram as suas vidas porque erraram cometeram erros dentro de daquela determinada denominação, e elas foram e elas não conseguiram, e na cabeça delas só estava, puxa, saímos dali, sabe, e não conseguindo conviver, acabou tirando a própria vida. Isso acontece. Então o problema não é alguém escolher determinada prática. O problema é dizer, Deus exige isso? Quando Deus nunca disse isso. É exatamente aqui que precisamos tomar cuidado. Terceiro ponto, Jesus condenou quando a tradição anula a palavra. Né? Lá para Marcos 13, ó. Tá aqui, ó. Validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Então, olha a gravidade da coisa. Não era simplesmente uma tradição sendo praticada. A tradição havia chegado a um ponto de anular a palavra de Deus. E hoje tem tradições que anulam a palavra de Deus, que é colocado tradições acima da palavra de Deus. Acima da palavra de Deus. E isso acontece atualmente. Quando uma instituição diz, você não pode fazer isso porque nós não determinamos. Precisamos perguntar, é pecado porque a Bíblia diz que é pecado ou porque a instituição decidiu que é pecado? Existe uma diferença enorme, porque uma coisa é dizer a Bíblia condena, outra completamente diferente é dizer nós condenamos, portanto Deus condena. Não. A instituição não pode ocupar o trono que pertence à Escritura. Quarto ponto. O perigo é de transformar conveniência institucional em vontade de Deus. E aqui está uma das maiores ameaças. Uma determinada regra pode facilitar o controle, a organização ou a manutenção de uma estrutura religiosa. Mas aquilo que é conveniente para uma instituição não se torna automaticamente mandamento divino. Uma vez eu vi uma pessoa dizer, dízimo é mandamento.
Ela falou no altar. Não sei onde, né? Volta de ler Malaquias 3:10 no seu texto, texto e contexto, né? Para entender para quem que está sendo dito aquilo. Jesus disse lá em Mateus, vamos lá em Mateus. Mateus, capítulo 15, versículo 9. Diz assim, ó: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Aí, ó. É isso. A palavra grega no original aqui é entolê, significa mandamento. E Jesus estabelece um contraste: mandamento de Deus versus preceito de homens. Isso aqui é uma coisa que precisa ser levada a sério. Por quê? Porque quando o homem começa a criar regras e depois coloca o nome de Deus sobre elas, a religião deixa de ser guiada pela Escritura e passa a ser guiada pela autoridade humana. Era poder para a autoridade humana. É algo perigoso. Vamos lá. Quinto ponto: não confunda organização com doutrina. Uma instituição precisa de organização, qualquer instituição. Horário, função, departamento, escala, forma administrativa, procedimentos internos, tudo isso faz parte de instituições. Instituições, não só pegando instituições religiosas, mas pegando instituições, empresas, seja o que for, tudo tem que ter organização. A organização é importante. Mas existe uma linha que não pode ser ultrapassada. Uma regra administrativa não pode ser elevada à condição de uma doutrina bíblica. E ainda mais que a pessoa fala algo que, como se fosse bíblico, tivesse na Bíblia, mas a Bíblia não diz nada sobre aquilo. Por exemplo, uma instituição pode determinar: nos nossos cultos faremos dessa maneira, nossas celebrações faremos dessa maneira. Tudo bem, mas não pode automaticamente afirmar: quem não fizer dessa maneira está em pecado diante de Deus. É aí que o negócio acorrenta as pessoas. Porque principalmente as pessoas que são assim, têm mais dificuldade de estudo, essa coisa assim. As pessoas, vamos dizer assim, que não lê muito, ou às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade e ela tem um coração tão bom que ela confia naquilo que é dito por aquela pessoa e na realidade aquilo que aquela pessoa está dizendo não tem respaldo bíblico, né? Então, quem não fizer dessa maneira aqui está em pecado diante de Deus. Nossa, quem já não viu isso? Porque agora a instituição está ultrapassando aquilo que a Escritura realmente estabelece. E o apóstolo Paulo fez uma advertência lá em Colossenses. Vamos lá para Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 20, 21, 22 e 23, que diz assim, ó: depois de estar mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. É coisa que é difícil ver as pessoas pregar, né? Existe algo que parece santo, parece espiritual, parece rigoroso, mas não veio de Deus. Sexto ponto: aquele que é de Deus precisa testar tudo pela Escritura. Eu tô assim hoje. Comentou alguma coisa? Você pode me mostrar onde é que está na Bíblia? Está na Bíblia? Opa, aprendi. A gente tem que ter a mente aberta a estar sempre aprendendo também. Se não está, tem que refutar. Vamos lá para Atos. Atos capítulo 17, versículo 11. Diz assim, ó: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Os bereanos ouviam até mesmo a pregação de Paulo
e examinavam diariamente as escrituras para verificar se aquilo era verdade. Eles não disseram, Paulo falou, está resolvido. Não. Foram conferir. E esse é o espírito que precisamos recuperar. Não importa quem está pregando, não importa o tamanho do templo, não importa o cargo da pessoa, não importa quantos seguidores ela possui, não importa quantos anos determinada tradição existe, a pergunta continua sendo: isto está de acordo com a palavra de Deus? E lá em Isaías, olha lá, Antigo Testamento, lá em Isaías, lá para Isaías. Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz assim, ó: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, porque não há luz nele. E aqui nós vemos aqui referente a uma advertência contra o assim diz a igreja. Assim diz a igreja. Assim diz o Senhor, né? Mas assim diz a igreja, né? Vamos ser um pouquinho pejorativo aqui, né? Assim diz a igreja. Existe uma frase que deveria causar temor. Na nossa igreja, no nosso templo, é assim. Tudo bem, desde que seja apresentado como uma prática interna. Mas quando isso se transforma em Deus quer assim, aí é uma outra história. É por isso que hoje existe instituição para todo que tipo de gosto. Para todo tipo de gosto. Tem para isso, tem para isso, tem para cá, tem para cá. Tem um que uma coisa pode, tem outra que não pode. Tem vai, esse aqui não vai. E tem um que proíbe barba, e tem outro que não proíbe barba. E tem um que pode e vai, e vai. E a Bíblia é uma só. A palavra de Deus é uma só. Então a gente precisa abrir a Bíblia, abrir a palavra, porque a igreja não recebeu autoridade para inventar a palavra de Deus, né? Instituições não têm autoridade para inventar a palavra de Deus. A igreja, agora estou falando de forma orgânica, recebeu a responsabilidade de quê? De ensinar a palavra de Deus. E existe uma diferença gigantesca entre as duas coisas. Com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. O grande perigo não é somente abandonar a Bíblia. Na realidade, tem pessoas que, por exemplo, vão em uma celebração, não leva a Bíblia. Ah, mas leva o celular. Tudo bem, mas tem gente que não leva nada. Quero ir para ouvir. Quero ir para ouvir. Quero ir para ouvir. E aí a pergunta: você absorve? E aí usa aquilo como uma regra ou uma veracidade, e às vezes nem está na palavra de Deus. Então existe outro perigo. Continuar usando a Bíblia enquanto colocamos tradições humanas ao lado dela. Jesus não chamou seu povo para defender a instituição acima da verdade. Ele chamou seu povo para o quê? Para obedecer a palavra. Por isso, nós devemos examinar tudo, questionar tudo, compare tudo com as Escrituras. Se uma tradição estiver de acordo com a palavra, mantenha. Se for apenas uma preferência humana, trate como preferência humana. Ah, naquele lugar é assim, então tá bom, é coisa deles lá. Mas se alguém colocar sobre a sua consciência um fardo dizendo que Deus exige de você uma coisa que não está na palavra, pergunte. Pergunte, não seja omisso, pergunte onde que está escrito. A gente escuta muita coisa hoje, desde o mais básico até o mais complexo, desde a coisa mais simples até a coisa mais didática, mais técnica. Umas coisas diferentes e não tem. E se você perguntar onde é que está escrito, porque Deus não ordenou, porque o que Deus não ordenou, nenhum homem tem autoridade para transformar em mandamento de Deus.
E quando a tradição contradiz a palavra, não devemos abandonar a palavra para preservar a tradição, nem por cargo. Porque tem pessoas que são pegadas a cargos. Devemos abandonar a tradição e permanecer com a palavra. Oxi. Simples, né? Simples. Mas por que as pessoas não abandonam a tradição? Por que as pessoas seguem tradições, mesmo sabendo que elas não têm respaldo bíblico e não está na Bíblia? Porque é conveniente. Ah, porque minha família inteira tá seguindo, sempre seguiu essa crença. Porque eu tenho um cargo lá, então eu não posso, sabe? Deus está vendo. Então não, muitas das vezes para algo próprio. Então tem que tomar cuidado quando a tradição toma o lugar da palavra. Pessoal, é forte. Eu peço muito a Deus, são 21 minutos que nós estamos aqui de vídeo, não tem como ficar menos. Isso que está sendo comprimido aqui, mas eu espero que muitas pessoas cheguem até o final desse vídeo. Peço muito a Deus. É algo muito importante. Se você foi edificado, falou com você, nos ajude a compartilhar. Compartilhar. Tem temas e temas. Temas, né? Deus sempre fala através da sua palavra, mas tem coisa que as pessoas precisam ouvir. Tinha que sair no alto-falante gigante. Fala, meu Deus. Então, se você foi edificado, compartilhe. Compartilhe, nos ajuda a propagar essa reflexão que falou comigo, falou com você e tenho certeza que vai falar com mais pessoas. Comentários estão totalmente liberados aqui embaixo para você expor a sua opinião. Se você concorda, não concorda, comentem, é muito importante o seu comentário para nós. E sugestão de temas, coloque aí sugestão de temas para que a gente venha trazer o tema sugerido, que venhamos aprender dentro dele aqui no nosso canal, tá bom? Mateus 15, 9. Em vão me honra ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ó, lá. Tradição humanas, dogmas inventados, rituais sem sentido, regras de homens, credos tradicionais. Ensinamentos que não estão nas escrituras não têm autoridade sobre a sua vida. Hein? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe e fique com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.